A gente começou agora o nosso café, né? Nós oramos aqui, né? Agradecendo a Deus Verdade. pelo nosso café. E agora a gente vai tomar o nosso café. É um café com palavra, né? Opa! E a gente, então, Verdade. preparou algo, gente, olha, bem interessante um tema de hoje, né? A gente vai Verdade. falar sobre o que fazer quando o outro não quer mudar, né? Ai, meu Deus! O que fazer quando o seu cônjuge ou sua esposa, né? Também vamos colocar ali, né? Não quer mudar e acha que tá Tá certo, com razão, né? tem razão e Uau. não precisa mudar. O que fazer? Enquanto isso, vamos lá no nosso cafezinho servindo aqui. Muito obrigada, meu amor. Vocês conhecem alguém teimoso? Fala pra mim aí. Gente do céu! Ó, Eu. tô brincando, tô brincando. A gente já foi mais, né, nega? Nossa. A gente, opa! Você sabia que tem uma razão dessa pessoa ser teimosa? E a gente vai falar sobre isso hoje, viu? Vamos partir o bolo aqui. Vou partir o bolo aqui que tá bonito, né, gente? Ó. Tem bastante amendoim. Ah, caprichou, hein? Opa! Não pode dizer que tá bom. Tô brincando, Jade. Os bolos da Jade é uma delícia, gente. Opa! Olha. Deixa eu provar. No casal, sempre vai ter aquele que é mais manso, aquele que se cala e aquele que fala muito, aquele que é mais, que põe mais, né, sua opinião, o que acha, o que quer, e muitas das vezes é a opinião dele que ressalta, por quê? Porque ele é mais firme, né? Gente, realmente, as pessoas que elas levam tudo a ferro e a fogo, como dizem o ditado, né? O que acontece? Elas geralmente são as que mais são doentes. Geralmente é a que mais tem dor de cabeça, geralmente é aquela que não dorme à noite. Nossa, gente, viu como é? Geralmente essas pessoas, por impor, por querer defender uma causa delas, né? Elas acabam pegando sintomas pro corpo delas, né? Porque isso reflete no corpo. É muito real. Mexe muito no emocional, né, nega? Isso é comprovado cientificamente. Posso ler? Eu tô falante hoje. Hoje eu não sei o que aconteceu. Eu acordei tagarela. É, Eu uma vou palavra. tomar café porque eu não tô Pode ir comendo. Enquanto, tu tava falando, eu tava comendo. Agora eu. Então tá. Eu falo e tu come. Então tá, vamos lá. Ó, a Ju botou assim, amo vocês, aprendo tanto. Ô, Ai, gente. que linda. Aqui na palavra eu quero falar de alguém, nega, muito teimoso também. Tinha na Bíblia pessoa Puxa, teimosa? muito. Mas não é, quem tá na Bíblia não é tudo santinho, não? Não, gente. Deus fez questão de botar algumas passagens bíblicas aqui, né? Mandou escrever sobre pessoas também que tinham opiniões muito fortes. Ah, é? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Ele se encontrou com Jesus, Se provavelmente. encontrou com Jesus. Ah, tá. Então Se tá. encontrou. Se encontrou e deixou ser moldado também. Porque muitas pessoas, né, estão dentro da igreja, tá? Pensam que conhecem Jesus, mas não se deixam moldar. Verdade. Tá? Então não é porque eu tô lá dentro que as minhas opiniões mudaram, não. Lá dentro eu continuo com as minhas mesmas razões, mesmas opiniões, então eu preciso deixar Deus entrar e moldar as minhas opiniões. Para que não sejam mais as minhas opiniões, mas as opiniões de Deus que precisa reinar em nossas vidas. Então posso ler então? Vamos lá? Jadina, tá gostoso o teu bolo. Você Tá. não falou nada, porque eu digo pra ele não pode, né? Mas é brincadeira, gente. Tá uma delícia, tá gostoso, né? Muito bom. Vamos desenrolando. Vamos lá, então aqui em Lucas, tá? Lucas 22, versículo 31, tá? Lucas 22, 31 diz assim, ó. Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, olha só, gente, Pedro replicou: Senhor, eis que estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, disse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes me negarás que me conheces. Ih, Pedro era um dos discípulos de Jesus. andava com Jesus
Andava com Jesus, estava com Jesus. Lado a lado. Pedro, ele viu os milagres acontecer. Ele viu o cego ver, ele viu o coxo andar, ele viu a multiplicação dos pães. Pedro foi aquele que foi pescar e pegou uma grande quantidade de peixes, tá? Ele estava com Deus, ele andava com Deus. Só porque Pedro, nega, ele era um homem muito difícil de se lidar. Tu conhece alguém assim? Ixi, conheço. Por que tá falando de mim, gente? Ai. Você que tá falando de mim. Vamos deixar pra lá, tá? Mas Pedro, ele carregava essas opiniões dentro dele. Ele tinha algumas razões, tá? E por que que Pedro era assim? Depois a gente vai falando por que que a pessoa é assim. Jesus falou pra ele, Pedro, Satanás recebeu autorização para te peneirar. O que que significa peneirar? Levar ao limite. Nossa. Levar ao extremo. Aí Jesus falando para ele, mas Pedro, calma. Eu roguei por ti para que a tua fé não se esgote, tá? Mas Pedro, deixa eu te falar algo. Quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Aí eu disse, tá, mas como assim? Se converter? Ele já não estava com Jesus? Já não era um homem convertido? Aí eu fui pesquisar, gente, o que que significava aquela palavra que Jesus estava falando para Pedro. Aí eu fui buscar que significa que converter significa mudança de opinião, mudança de comportamento. Uau. Uau. Então, o que Jesus estava falando, Pedro, tu precisa mudar algumas opiniões que tu carrega. Quando Jesus falou isso para ele, sabe o que ele falou? Ah, é verdade, Jesus, eu carrego isso. Não, ele não falou isso. Ele disse, Jesus, eu estou pronto para ir para a prisão, para a morte contigo. A opinião estava tão arraizado dentro dele, tá? Que ele nem deu bola para aquilo que Jesus falou. É isso que acontece na vida de muitas famílias que você conhece e que nós conhecemos, nega. Ou às vezes na sua família, né? Pessoas que a gente conhece que, cara, tu deve mudar, eu acho que tu não tá tão certo assim. E ele nem para ouvir. Nem te ouve, né? Aí o que Jesus falou para ele? Pedro, antes que o galo cante, cara, 3 vezes tu me negará que me conhece. Jesus conhecia ele, né? Jesus sabia quem era Pedro. E ele nada. E ele nem se tocou, gente. Não, eu não, né? Imagina, eu? Eu não. Mas Jesus era muito sábio, né? Quantas brigas, quantas pessoas que se separam, tá? Nossa. Que se deixam Sim. por causa de opiniões, nega. Tem. Eu e a minha esposa, a gente carregou durante muito tempo muitas opiniões. Da onde vêm as opiniões? Vem do lar que a gente vive, tá? Eu adquiro uma opinião desde a infância, quando eu vivia com os meus pais, tá? Então, os meus pais foram colocando verdades dele dentro de mim. Isso. Então, eu acho que é daquele jeito, eu penso que é daquele jeito, mas nem tudo que os meus pais me ensinaram tem uma verdade 100%. Real. Tá? Então, o que acontece? Eu casei com a minha esposa e eu carreguei algumas verdades que não eram tão verdade assim. Não, Eu tinha opiniões, gente, que se eu contar aqui, você vai dizer, não, Israel, não acredito que tu fazia isso. Ah, Jesus. Jesus é tão lindo na minha vida. Vocês não sabem, gente. Como ele trabalhou na nossa vida, na minha vida também, porque eu também era muito teimosa, viu? Frase muito boa que eu gosto de usar, que ela fala assim, é melhor ter paz do que ter razão. Né? Nosso filho aí entrou também, Igor. Opa! Melhor ter paz do que ter razão. E aí você decide, né? Muitas das vezes, quando vem uma situação, você ter paz ou você ter razão, porque a maioria das pessoas elas agem assim. Então, assim, a pessoa que ela é teimosa, que ela tem opinião muito forte, assim, você sabe por que ela age assim? Você sabe por quê? Olha só, vocês não vão acreditar, gente. Mas é porque elas têm a autoestima baixa. Nossa! Elas têm que afirmar para ela mesma e para as pessoas que ela é isso. Então, ela precisa provar que ela é. Então, assim, quando ela não consegue reconhecer. Por que ela não reconhece? Porque se ela reconhecer, tipo assim, ó, se nós estiver aqui numa discussão e eu falar que esse bule aqui é amarelo e ele dizer não é branco e eu dizer não é amarelo. E aí, se eu disser assim, ó, realmente, não é amarelo, é branco.
eu vou estar dizendo assim, eu sou uma imprestável, eu não sei das coisas. Na cabeça da pessoa Ela teimosa. Ela se diminui Na tanto. cabeça da pessoa teimosa, ela Nossa. acha que vai se diminuir tanto que ela vai se sentir lá no chão. Então, assim, uma pessoa teimosa que não reconhece é porque ela tem autoestima baixa. Nossa. Então, às vezes a gente pensa, porque ela tem o nariz empinado, porque ela nunca se abaixa pra ninguém, porque ninguém manda nela. Às vezes acontece isso, né? Das pessoas falarem, né? Gente, é o contrário, total contrário, tá? Ela tem autoestima tão baixa que ela não consegue reconhecer e ser uma pessoa segura, sabe? Dizer assim, realmente, eu errei. A gente precisa saber quem a gente é. A gente é humano. A gente é humano, a gente pode errar, a gente pode, sim, se enganar, né, com a situação. Então, assim, uma das coisas que eu quero dizer pra vocês, ninguém muda ninguém, tá? Verdade. Às vezes a gente tenta mudar a pessoa, querendo que a pessoa seja igual a gente. Assim, ó, se você tem uma pessoa na sua casa, se o seu esposo é aquela pessoa que se molda tudo que tu pede, uma hora ele vai perder a graça. Sabe por quê? Porque ele vai fazer tudo o que você quer. E você não quer uma pessoa igual a você, que pense igual a você. Você quer uma pessoa que te completa, não é verdade? Então, assim, você tem que entender que vocês têm as suas diferenças e vocês têm que aprender a viver com isso, certo? Então, assim, a pessoa que ela é insegura, porque daí vem a insegurança, vem teimosia, vem tudo isso, né? A pessoa que ela é insegura, por que ela é insegura? Porque a maioria é perfeccionista. A pessoa que ela é perfeccionista, ela é insegura. Então, assim, ela não aceita nada errado dentro de casa. Né? Se tiver alguma coisa fora de casa, ela vai reclamar. Ela é uma pessoa perfeccionista. Agora, né, quando se trata dela, no trabalho dela, ela é um anjinho, né? Por quê? Porque lá no trabalho, ela vai fazer de tudo pra ser perfeito pro chefe, né? Ou aonde ela estiver, né? Numa sala de aula, enfim. Ela vai querer ser perfeita. Mas quando ela chega em casa, ela tá tão já, sabe, sobrecarregada daquele peso de perfeccionismo. Ela chega em casa, ela quer, explodir nas costas de alguém. Por quê? Porque ela já tá cansada. Gente, é difícil ser perfeita, a gente não consegue. Então, o que eu entendi o que tu falou, ela vive de uma maneira no lugar... Fora de casa. Querendo ser perfeita. Dentro de casa... Entendi, então. Dentro de casa, ela cobra a tua perfeição. Entendi. Ela não aceita o teu erro, então ela não aceita que você deixou de fazer alguma coisa ou que aconteceu alguma situação, ela não aceita. Ela quer que realmente você seja perfeito. E aí começa o quê? A discussão. E aí a teimosia vem. Por quê? Porque ela defende essa causa que precisa ser assim. E aí, como ela é teimosa, ela tem a autoestima baixa, ela acha que tem que ser assim, ela não pode voltar atrás. Gente, é uma situação bem delicada e acontece muito nas famílias, nas casas, com os casais. É muito importante a gente falar sobre isso. E se você identificar, se você é essa pessoa teimosa, por favor, recue um pouco, respire, relaxe. Se permita, né, a errar. Você é ser humano. O que eu tenho pra te dizer pra você que tá nos assistindo agora? É pra você, tá? Tem pessoas, tá? Que por causa de opiniões, por causa de carregar uma razão muito forte, tem se separado das pessoas que te amam. Nossa, muito real isso. Tá? Pessoas que te amam têm deixado você sozinha. Por quê? Você é uma pessoa difícil de lidar. Então, assim, ó, pare com isso, tá? Quando eu mudo uma opinião, tá? Eu mudo uma atitude. Então, eu tô agindo conforme as minhas opiniões. Então, pare com isso. Você tem afastado as pessoas de você. Verdade. Então, é melhor ter paz do que razão. Isso. Outros sintomas também que é bem comum, que vai tudo aglobando assim perto, sabe, um do outro, é o egoísmo. Porque assim, a gente já fica pensando, a pessoa que ela é opiniosa, ela pensa só nela, ela só acha que ela tem razão, ela só acha que ela é certa e que ela tem autoestima elevada, que é totalmente ao contrário do que a gente já falou aqui, né? Então assim, a pessoa que ela é egoísta, gente, olha só, qual é o comportamento dela? O egoísmo, ela remete a uma criança. Egoísmo é a mesma coisa que uma criança, que é tudo dela, é meu, né? A minha casa, meu carro, a minha roupa, a minha comida, é minha, é meu, sabe? Até a gente tava escutando um casal que brigava por causa de banana, gente. Gente, por causa de banana. Então eles compravam um cacho de banana e se tivesse 10 bananas naquele cacho, 5 era dele, 5 era dela. E ai, se ela mexesse naquele... Comesse uma banana a mais que fazia parte dele. Gente, que isso?
É meu, essa aqui só é minha. Não, gente, é nossa. Então, nega, aí eu fico pensando o clima que era dentro dessa casa. Ai, meu Deus. Gente, precisamos parar com isso, tá? Eu preciso andar na opinião de Deus. O que que Deus está achando disso? Na verdade, Israel, essa pessoa ela não amadureceu. Na verdade, essa pessoa é uma criança adulta. Ela não cresceu. Então, assim, ela ainda consegue andar, fazer as escolhas dela, mas como uma criança. A opinião dela é como se fosse de uma criança. Ela não amadureceu. Olha que triste, gente. E é perigoso isso também, né? É perigoso. Então, assim, eu preciso amadurecer. Se eu tenho esses comportamentos, gente, por favor, medite um pouco no que você está fazendo. O que você faz dentro da sua casa hoje não é só seu, é nosso. Talvez a pessoa está dizendo assim, ó. Ah, Israel e Rose, vocês não conhecem meu marido. Ou se tiver um homem aí, tu não conhece os meus filhos. Gente, nós precisamos rever o que a gente está falando, o que a gente está pensando, tá? Talvez você não prepare uma mesa, porque a gente sempre tem falado da mesa aqui, né, nega? Talvez você não prepare a mesa porque acha que o teu marido não tem mais jeito, tá? Um dia, a gente lida com vários casais, com várias situações, tá? E daí a pessoa disse, Israel, eu tô preparando a mesa pro meu marido. Que bom. Aí, que bom! Aí só que o marido tava junto. Aí ele disse, ela só preparou 2 vezes. Ai, não vai. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Prepare 1000 vezes. Eita, não desista. Prepare 100.000 vezes. Não importa quantas vezes você tem que fazer. Aí eu fico pensando, quantas vezes as nossas mães, os nossos pais falaram algo pra nós? Meu Deus. Quantas vezes? Tá? Então, pare de tentar só um pouquinho. Pare. Talvez você tenha uma opinião. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai funcionar. E você tem perdido a tua casa, você tem perdido a tua família. A gente conhece casais que casaram novinho, gente. Nós também casamos novinho. Casaram novinho e com pouco tempo já de casado se separaram. Por causa das De opiniões. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. De repente você que tá assistindo tem alguém, ou seu marido, ou a esposa, é uma pessoa que tem um gênio difícil de lidar, teimosa, né? E precisa de aprovação, né? E aí, quando essa pessoa chega em casa e acontece uma situação que os dois discordam e acontece uma briga, né? O que fazer com essa pessoa, né? Porque, assim, geralmente, as mulheres não se aguentam, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, né? Vamos falar a verdade aqui, falar aqui pra mim nos comentários se não é. As mulheres não se aguentam, elas querem retrucar na hora. Elas querem já revidar, dizer que elas também têm razão, principalmente se estiver errado, e aí começa aquela discussão, aquela brigaçada e aquela lenha na fogueira e o fogaréu pegando dentro de casa, né? E aí, isso vai fazer bem, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Por quê? A hora que diminui, a hora que vocês decidirem parar de discutir, um vai pro lado achando que tá certo, o outro vai pro outro lado achando que tá certo e nada se resolveu. Nada se resolveu. E aí, o que eu te digo? Né? Então a mulher deve se calar, ficar quieta e deixar sempre o homem falar? Então, isso que a gente sempre ouve, né? A mulher sabe é aquela que se cala e não fala nada e aceita tudo. Gente, também isso não é certo. Por quê? Porque você como mulher, ou no caso seja homem, você vai se sufocando e vai chegar uma hora que você vai explodir e você vai abandonar a sua casa. Né? Então, assim, eu preciso saber realmente o que eu preciso fazer. Então, assim, é muito fácil dizer, eu tenho que ser mulher sábia, tenho que edificar a minha casa. Mas como? Como fazer isso? O que a sábia faz, então, né, nega? Que mistério é esse? Porque eu já fiquei quieta, eu já briguei, eu já fiz de tudo e não deu certo. Então, primeiro, né, a gente precisa de comunicação. Dentro da casa, do casal, do lar, entre o casal, precisa ter comunicação. Gente, se não tiver comunicação, não tem como 2 pessoas conviverem. Não consegue, tá bom? Não existe. Não tem como conviver sem comunicação. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ajustar a comunicação. Rose, mas não tem como ajustar a comunicação. Tudo bem. Então, quando acontece a briga, você, mulher, vai tentar se calar, não vai falar nada. Quando você vê que a pessoa vai falar, e aí ela vai lá no auge, aí você diz assim, amor, por que você tá falando tudo isso? A causa não é você.
Mulher, a causa não é você. A causa é alguma situação que aconteceu dentro do coração dele que tá refletindo em você. Então você tem que ser sábia e buscar qual é a causa daquela situação. De repente foi o chefe dele que deu ali, chamou a atenção dele na frente das outras pessoas. Ele sendo muito perfeccionista, se sentiu um lixo. Chegou dentro de casa, ele quis, ele quis sair daquele lugar e acho que ofendendo as pessoas, ele vai conseguir. E não é assim, gente. Então você, mulher, precisa ajudar ele a sair dessa situação. Então você vai perguntar e vai dizer assim: por que você tá falando isso? Meu amor, o que aconteceu que você veio desse jeito embora? Aconteceu alguma coisa no teu trabalho? O que você tá sentindo? Hã? Tentar entender, né, nega? Procurar entender por que ele tá reagindo daquela maneira ali. Porque tem uma razão. Tem uma razão. Você pode ir mais fundo, você pode, se você conhece seu esposo, você pode dizer assim: meu amor, eu te conheço, eu sei que tu é um homem de caráter, um homem bom. Um homem trabalhador. Um homem trabalhador. Por que você chegou desse jeito hoje? O que aconteceu? Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar, a gente pode se ajudar, eu sou tua companheira. E aí você vai cortar esse mal, sabe? Você, na verdade, tá chamando ele pra perto de você. Eu quero te ajudar. Mas o que a gente tem visto? As mulheres, quando o marido tá falando, ela quer falar mais do que ele, discutir, quer colocar a razão dela, a opinião dela. Não, talvez você, mulher, tá certa, mas não é a hora. Então você precisa parar, calma, espera, deixa ele jogar pra fora, deixa ele falar. Porque o que a gente entende, nega? Dentro de casa, a gente é o que a gente é. Não tem como, né? A gente é o que a gente é. Agora lá fora a gente é como se colocasse uma capa de super-herói. Como disse o nosso pastor, aqui na igreja todo mundo é anjo. Todo mundo é anjo. É mais ou menos assim, né? Então, mulheres, o que a gente tá te falando hoje, tá? Você é homem também, se tiver algum homem nos ouvindo, pare. Tá? Descubra a causa, a raiz do problema. Isso. Tá? Agora tá. Deixa eu dizer pra você. De repente você vai dizer: Rose, o meu marido não adianta falar porque ele não vai me ouvir. Se eu falar isso, ele vai virar as costas, vai sair, ele vai me achar uma louca. Então, assim, o que você vai dizer pra ele? Se você não consegue ter esse tempo de comunicação, você vai dizer pra ele assim: então nós precisamos buscar a ajuda de um profissional. Você não pode aceitar isso. Por quê? Eu vou ficar calada, ele vai continuar assim, porque quando a mulher não fala nada, o homem entende que ele tá certo. Quando ele tem uma atitude errada e ele chega em casa, faz o que tá na cabeça dele, fala o que tá no coração dele ali, joga pra fora, mesmo estando errado, a mulher se cala, ela tá dizendo assim: tá tudo certo pra ele. Ele tem razão. Ele tem isso na mente dele, né? Pode continuar assim, tá tudo bem. Entendeu? Agora, se você entra como uma metralhadora, brigando, discutindo ali, como uma guerra, também não vai funcionar. Então, você tem essa chave na mão de saber lidar com o teu emocional para te não se afetar enquanto ele estiver falando e você falar na hora certa, as palavras certas, você vai conseguir tirar o seu casamento desse lugar. Agora, se você não tem esse equilíbrio também, se você também não consegue ou se ele não te ouve, a única solução é você buscar ajuda de uma terceira pessoa, um profissional. Por quê? Eu vou esperar que Deus faça um milagre. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Nessa área... Eu acredito em milagres, eu sei quem Jesus é e o que ele pode fazer. Mas você não pode esperar que isso aconteça, porque isso faz parte de vocês dois. Tem coisas que é nós que temos que fazer, que Jesus ele não vai se meter, entendeu? Então tem coisas que é pra nós e tem coisas que é pra Deus. E essa situação você pode, Você pode buscar ajuda, você pode ter esse controle. A maioria 90%, vamos dizer, das pessoas precisam procurar ajuda, nega. Sim. Elas não... 90% vamos botar. As pessoas não conseguem mudar entre elas mesmas. Elas precisam de alguém, uma terceira pessoa, para falar para ela. Porque talvez, mulher, o teu esposo não te ouve. Você não está conseguindo lidar. Então, procure a ajuda de um profissional. Alguém que saiba lidar com essa situação. Também você pode esperar passar, porque cada homem tem o seu temperamento e a mulher conhece quem é o seu esposo, Então você pode também, na hora do áudio, tu ver que tá muito nervoso, você não consegue tocar o coração dele, espera passar.
acalmar, e aí depois você chega pra ele assim, olha, você falou tudo aquilo e sabe como é que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo assim. Isso. Eu fiquei muito triste com essas palavras e eu achei assim que foram muito duras. Se eu precisar mudar, eu vou mudar sim e tal. E você conversar e mostrar o que você tá sentindo e perguntar pra ele, por que que você falou tudo isso? O que que tá acontecendo, sabe? Porque assim, às vezes, como eu falei, procura a ajuda de um profissional. Gente, é muito difícil o homem aceitar ajuda. Verdade. É muito difícil o homem ir num médico. Principalmente reconhecer que vocês precisam de uma terapia ou de uma ajuda de um profissional, porque ele é uma pessoa difícil de se lidar. Porque daí, como ele tem uma autoestima baixa, quando você vai dizer, a gente precisa de ajuda, ele vai dizer assim, nossa, eu sou um lixo mesmo, né? Ele vai achar, nega, que não precisa. Ele vai dizer que não. Não, porque isso vai... No nosso entendimento de homem, ele vai dizer, eu não vou me humilhar. Não vou falar para outro homem. Por quê? A cultura masculina pensa desse jeito. Tomar uma injeção, eu não preciso disso. Precisa, essa é a palavra. Ele acha que não precisa de ajuda, o homem acha que ele consegue resolver sozinho. Então, assim, ele tá ali dentro dele, sabe? Então ele acha que não precisa, ele acha que ele consegue sozinho, só porque ele não consegue. Não consegue, gente. Ele não consegue. Você, como mulher, precisa entender isso, né? Amém? Então, assim, uma das coisas que vai poder te ajudar também é o elogio, tá? Uma das coisas que desmontam qualquer pessoa, gente, é o elogio, é a afirmação. Então, você, mulher, faça a gentileza. Seja gentil com o seu cônjuge, né? Ou o esposo com a sua esposa, né? Seja gentil. Prepare uma mesa. Olha, boa dica, hein? Boa dica essa. É uma grande ferramenta que você tem nas mãos. Faça uma gentileza, leve um cafezinho na cama, né? De repente seu esposo chega do trabalho, você vê que ele tá agitado, deixa ele sentar no sofá, deixa ele respirar, leva um copinho d'água, leva um chazinho, não sei o que ele gosta, você sabe. Leva o que ele gosta, deixa ele respirar, faça gentileza pra ele, isso vai aproximar vocês mais, né, um do outro. Então, assim, quando tiver briga, gente, não acuse um ou outro, porque isso fere muito, isso machuca e pode trazer feridas que vão ficar pra vida toda. Porque a palavra, nega, principalmente do cônjuge, é a pessoa que ama, é a pessoa que tá contigo. A palavra um do outro tem muito poder. Então, assim, quando você estiver discutindo também, saiba que não é porque você ficou calado que é porque você tá errado, né? O que acontece? Vou dar falar uma historinha aqui pra vocês. Um casal estava indo para uma festa numa cidade desconhecida, né? Então eles pegaram ali o mapa, né? Pegaram o mapa e ele foi no volante e ela foi no mapa. E aí eles seguindo no caminho, a esposa disse, amor, você vai para a esquerda agora. E ele disse, não, eu tô vendo aqui, mais ou menos eu sei, e eu acho que é para a direita. E eu vou para a direita. Daí ela assim, não, amor, mas aqui tá dizendo assim, não, eu vou para a direita. Então tá. Então vai pra direita. Entendeu? Por quê? Porque se ela tivesse certa, eles iam discutir, né? Se errado ou certo, eles iam discutir. Então ela deixou. E ele foi. Chegando 20 minutos do caminho, ele viu que estava errado. E ele voltou. Olha só o mistério. Eles voltaram. Voltaram pro caminho de onde tinha se perdido e seguiram do caminho que a mulher tinha falado. Chegaram na festa, se divertiram. Olha isso. Passaram a noite juntos, namoraram, né? Aproveitaram a noite. Quando chegou na parte da manhã, o esposo lembrou. Nossa, ontem eu fiz algo de errado e não falei nada pra ela. Eu vou falar. Se sentiu mal. Amor, ontem você tava certa, né? E eu estava errado. Mas mas por que você não brigou? Ai, fugiu a palavra. Por que você não continuou ali dizendo é aqui, né? Não teimou, não afirmou. Ela disse assim, se eu tivesse teimado com você, dito, é aqui, eu tô falando que é aqui, que vai pra lá, não sei o que, e tivesse discutido com a razão que ela tinha, eles iam perder a noite, não é verdade? Então ela deixou ele ir, ele foi. E ele voltou. E quando ele voltou, ela não disse assim, eu não te falei? É bem assim, né? A gente começa a acusar o erro da pessoa, né, amiga? Gente, eu não te falei é uma palavra que pula da boca da gente. Chega disso, chega. Senhor da glória. Então, assim, ela se calou e foi. Que mulher sábia, Jesus. E ela foi. E aí, por que ele reconheceu, gente? Porque ela não falou nada. Porque se ela falasse, por que ele ia dizer, reconhecer? Deixa que as pessoas reconhecem quem tu é. Chega de ficar falando que... Não, na verdade, se ela tivesse brigado com ele,
Quando ele reconheceu que errou e voltasse, se ela tivesse brigado, tinha acabado com a festa deles. Acabado a festa. E é isso que tem acontecido com muitas famílias. Então, assim, o que eu quero dizer pra você, mulher? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. A gente precisa aceitar isso, tá? Mas, assim, a gente não pode aceitar os conflitos, certo? Os conflitos exagerados, não, a gente não pode aceitar. Então a gente tem que tentar corrigir, procurar ajuda, buscar informação, saber como o meu esposo, qual é o temperamento dele, qual é a personalidade dele. Eu preciso saber dessas informações para eu poder lidar com ele. Às vezes, né, ele é uma pessoa que ele é mais sentimental. Às vezes é uma pessoa que ela é mais colérica, ela é uma pessoa que ela é mais direta. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou muito direta, gente. Eu não faço rodeio pra conversar. Então, Verdade. assim... Verdade. Eu sou uma pessoa que sou muito direta, não faço rodeio. Se eu tiver que ir na padaria comprar um pão, eu vou contar. Ó, eu fui na padaria, comprei o pão e vim embora. Mas tem pessoas que não são assim, elas contam assim, ó, eu peguei o carro, não achei a chave, fui fazer a volta do carro, tinha muito carro na frente, e aí cheguei lá, tinha uma fila pra comprar pão, e aí cheguei lá, o pão não tava pronto, e bababá, e começa a contar a história. E a pessoa, como do meu estilo de personalidade, não vai parar pra te escutar. Tome cuidado, porque esse estilo de comunicação, a gente precisa entender qual é a comunicação que eu ouço e qual é a comunicação do meu. Por isso que às vezes as mulheres, nega, dizem assim, meu marido não para pra me ouvir. Sabe por que ele não para? Porque ele não é igual a você. Não é. Tá? Então você tem que entender isso. Meu marido não me ama, meu marido não se importa comigo. Isso, não é isso, gente. Você tem que entender que o homem é diferente de você. Isso. Tá? Se ele é igual a você, que quer te ouvir, né? Então você fala. Mas se você veja que o seu marido é diferente, seja então direta. Seja direto naquilo que você quer transmitir. Porque às vezes é coisas de 5 minutos, você fica falando 1 hora. Pare com isso, mulher. Eu não gosto de conversar muito. Somos mais direto. A gente é mais direto. Então, e a mulher não, ela faz todo aquele rodeio. Então pare com isso. Qual é o ambiente, qual é a situação, o que está acontecendo. Aí as coisas vão começar a se desenrolar e você vai ver resultado no teu casamento. Então assim, quando eu reconheço e deixo a razão pro outro, gente, eu não tô perdendo. Eu tô me descobrindo, né? E eu tô aprendendo, tá? Fique tranquila. Saiba quem você é. E entenda que você só está se moldando, assim como seu esposo. Vocês estão aprendendo junto. A gente aprende junto. É isso, gente. A gente vai orar. Tá bom, meninas? A gente vai estar orando. Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada casa, cada família, cada lar diante do Senhor. Pai, tudo aquilo que falamos nessa manhã, que possa entrar dentro do coração dessas pessoas que estão nos ouvindo agora. Que elas possam refletir sobre a sua própria vida. Porque às vezes, meu Deus, a gente olha muito para o outro, olha muito para fora e não consegue se ver, não consegue se enxergar. Então, no poder do nome de Jesus, que cada um possa refletir tudo aquilo que a gente falou nessa manhã. Nós abençoamos cada casa, nós abençoamos cada lar. No poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. É isso? Isso. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Aproveite o seu final de semana com a sua família. Prepare um ambiente gostoso. Prepare uma mesa bem gostosa. Tchau. Deus abençoe. Tchau, gente.